E aí, tudo bem? Aqui quem fala é Lilt Christian. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer este lindo vasinho de plantas utilizando o Affinity Design. A ideia veio de uma postagem que eu vi lá no Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E a gente vai aproveitar esse tutorial para aprender algumas ferramentas, recursos e truques novos dentro do Affinity Design, ok? Então vem comigo e vamos começar criando o nosso documento. O primeiro passo é clicar aqui em Arquivo, Novo, para a gente começar a construção do nosso layout. Você pode selecionar entre as predefinições disponíveis aqui em cima. Eu vou escolher uma predefinição de web e clicar em qualquer uma só para limitar as configurações básicas aqui no lado direito. Depois você vai configurar para 1000 por 1000 pixels, tá bom? Então eu vou utilizar aqui 1000 por 1000 pixels de altura e largura. As outras configurações você deixa ok, é só clicar no criar e você vai ter como resultado um documento quadrado para a gente começar a criação do nosso projeto. Depois disso, você vai ativar a ferramenta Elipse aqui na barra de ferramentas do lado esquerdo. Em seguida, segurando a tecla Shift, você vai desenhar um círculo mais ou menos desse tamanho. Não tem problema o tamanho que você vai criar. Depois a gente pode aumentar e diminuir à vontade, tá bom? Pressione a letra V no teclado para ativar a ferramenta de seleção e você posiciona ele aqui no cantinho. Depois, segurando a tecla Alt, você vai clicar e arrastar esse círculo para criar uma cópia, mas calma aí que não acaba por aí, tá bom? Segurando a tecla Shift, você vai deslocar, olha só, em linha reta para que esse objeto seja deslocado lateralmente sem se deslocar aqui do eixo X, né? Nosso eixo horizontal. Fazendo isso, posicionando mais ou menos aqui, você tem os dois círculos sobrepostos, tá bom? Antes de a gente continuar, só se certifica de que na interface do Affinity Design, esse imã aqui na parte de cima, que é o imã de ajuste, está habilitado, porque ele vai ajudar a gente bastante a alinhar e posicionar os elementos dentro do projeto, ok? Depois de desenhar esses dois círculos, a gente vai selecionar eles dois, clicando e arrastando ali em cima. E aqui no painel de cor, a gente vai fazer o seguinte. Na opção de cor, que é essa que está aqui embaixo, você vai clicar na opção aqui para remover o preenchimento. E aqui no traçado, ele já está preto, mas se não tiver, você clica nele, clica aqui em amostras e seleciona aqui a opção preta. Depois disso, aqui na opção traçado, você vai aumentar esse traçado para 10 pontos. É só digitar o número 10 ali e pressionar o Enter e você vai ter mais ou menos esse resultado, ok? O próximo passo agora é utilizar apenas a parte que interessa para a gente dentro dessas duas elipses, que é esse meio aqui, olha, a interseção das duas. Para isso, com os dois círculos selecionados, você vai clicar aqui em cima na opção interseccionar, ok? Clicando nessa opção, só vai sobrar o objeto que interessa para a gente. Olha só o resultado, a gente tem apenas ali o olhinho de gato que vai dar resultado à folhinha da nossa planta futuramente. Depois disso, observa que a gente tem aqui no painel de camadas o nosso objeto de curva que foi desenhado. O que você vai fazer agora é selecionar ele novamente, dar um Ctrl C e um Ctrl V para colar. A gente só fez uma cópia dele, tá bom? Você pode fazer isso também pressionando simplesmente o Ctrl J. Dá na mesma, você vai duplicar o objeto exatamente do mesmo jeito. Em seguida, a gente vai pegar a ferramenta retângulo, que é essa aqui do lado, e vai desenhar um retângulo puxando do lado de fora e posicionando, olha, até que o Affinity Design indique para a gente o meio da nossa folhinha, mais ou menos nessa posição aqui. Depois, a gente vai pegar aqui a ferramenta seleção de novo, segurar o Shift e clicar aqui, olha, na cópia da nossa folha. Observa que ele vai selecionar apenas a curva de cima, a de baixo continua intacta. Depois, você vai clicar aqui na opção dividir, a última opção ali em cima naquele painel de opções de transformação. Feito isso, você observa que ele dividiu o nosso objeto em 3 pedaços. É só tirar a seleção e apagar esse retângulo grande que a gente não precisa mais dele. E olha só o que a gente tem. Nós temos a curva do lado esquerdo, a curva do lado direito e nós temos uma cópia inteira aqui na parte de baixo. Se tiver difícil para ver, não tem problema. No painel de camadas, você clica no menu no canto superior direito e escolhe aqui a opção, olha só, miniaturas grandes. Assim vai ficar mais fácil de ver, ok? Bom, selecionando então essas duas camadas, sempre que eu selecionar duas camadas de uma vez, eu estou segurando o Shift, tá? Primeiro eu clico em uma, seguro o Shift e depois clico na outra para selecionar as duas. Aqui no painel de camadas fica bem mais fácil de fazer a seleção. Em seguida o que a gente vai fazer é selecionar aqui no painel de cor. No contorno nós vamos remover esse contorno, clicando aqui no ícone de sem preenchimento, nessa barrinha aqui embaixo. E depois na cor de preenchimento você vai dar 2 cliques e escolher uma cor verde. Pode ser um verde mais clarinho, que vai ser aí o tom principal da nossa cor, mais ou menos aqui, não
precisa ser tão preciso assim, você pode escolher a cor que você quiser, depois é só clicar em fechar. Você observa então que nós temos dois objetos da mesma cor, mas o que a gente vai fazer é selecionar metade do lado direito e pintar com uma cor um pouco mais escura. Então eu vou dar 2 cliques aqui na opção de cor e vou arrastar um pouquinho para baixo aqui o meu controle para pintar com uma cor mais escura e o resultado vai ser esse aqui. Agora nota que os objetos estão na frente da minha curva que está inteira, eu não quero isso. Eu gostaria de passar esses dois objetos aqui para baixo, para que eles fiquem atrás do meu objeto que ainda está inteiro. Como é que eu posso fazer isso? Simplesmente clicando aqui e selecionando as duas camadas, depois você solta o Shift, clica na camada e arrasta daqui para baixo. Olha, observa que a barrinha azul ela tem que ficar inteira, indicando que você ultrapassou o limite da camada de curva. Não pode ficar metadinha igual está aqui, tá? Tem que ficar inteira, você solta e os dois objetos vão ser deslocados ali para baixo. Nossa folha já está quase pronta. O próximo passo agora é criar os detalhes. O primeiro vai ser adicionar o nosso talo, né? A parte do meio aqui da nossa folha. Para isso, eu vou pegar aqui a ferramenta caneta, pressionando o P no meu teclado. Vou posicionar aqui bem no meio, quando o Affinity Design indicar para mim o meio. Eu vou dar um clique aqui nesse pontinho e vou dar mais um clique ali no pontinho de cima. Pronto, ele vai me dar um traçado que está sem preenchimento e sem contorno, tá bom? Você vai clicar aqui na opção de contorno 2 vezes, ou melhor, vamos clicar só uma vez, né? E aí aqui em amostras a gente escolhe a cor preta. Prontinho. O nosso traçado também tem uma dimensão de 10 pontos. Mas aqui vem um segredo. Eu gostaria que esse traçado tivesse esse efeito aqui, olha. Ele começasse mais grosso e terminasse mais fino. Como é que a gente pode fazer isso? É muito fácil. Com o nosso tracinho selecionado, observa que ele está disponível aqui no painel de camadas. A gente vai selecionar aqui no painel de traçado a opção pressão. Você está vendo aqui, ó. Clicando aqui nesse quadradinho, você observa na verdade antes de clicar que ele está indicando que a pressão está toda no máximo, esse risquinho branco aqui na parte de cima, ok? Então você vai clicar aqui na pressão e em seguida você vai arrastar esse controle aqui da direita, dá um clique, depois dá mais um clique para selecionar só ele vai ficar todo azul e esse aqui vai ficar todo branco e você arrasta ele para baixo. Olha só o que vai acontecer, o seu traçado vai ganhar exatamente aquele efeito, olha só. Você começa mais grosso e vai terminando mais fino e olha o que aconteceu aqui com o nosso objeto, tem exatamente o formato que a gente precisa. Depois você tira a seleção e para garantir que os novos objetos não vão ter o mesmo traçado, você clica aqui em impressão e clica em redefinir, pronto, só para configurar tudo de volta para a posição inicial. Em seguida, o próximo passo agora é adicionar o detalhe de luz, aquele efeito de reflexo no cantinho aqui da nossa folha. Para isso, pressiona a letra P novamente. Eu vou dar um zoom pressionando aqui a letra Z, tá? Vou dar um clique aqui para aumentar um pouquinho mais a minha folha. Depois pressiono o P novamente para ativar minha ferramenta caneta. E nós vamos desenhar agora o que vai ser o nosso brilho. Colocando o cursor mais ou menos nessa posição aqui, você vai clicar, é só um clique, tá bom? Não precisa segurar não. Depois você posiciona ele um pouquinho mais embaixo. Tenta deixar a mesma distância no segundo ponto que a gente deixou aqui na parte de cima, tá? Então mais ou menos aqui, olha, a distância lateral, mais ou menos aqui. Eu vou clicar e dessa vez eu vou clicar e segurar. Clico e seguro e arrasto para baixo, olha, até criar uma curva que acompanhe o contorno ali da minha forma. Não solto o clique ainda. Segurando a tecla Alt, você vai direcionar a próxima curva. Então, sem soltar o clique, eu pressionei o Alt e posiciono a minha curva para cá. Depois disso, eu solto o clique e solto o Alt. É importante que você solte o clique antes de soltar o Alt para você concluir o desenho, tá bom? Depois, eu vou posicionar meu cursor aqui em cima para fechar a minha forma. Vou clicar e segurar de novo, e aí eu posso arrastar um pouquinho, olha, só para desenho. Na verdade, você pode só soltar, não precisa nem arrastar. E esse vai ser o nosso resultado. Tá meio estranho porque o objeto acabou ganhando contorno. O que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui em cor novamente, nós vamos remover o preenchimento. E aqui em cor do preenchimento, vamos remover o contorno, tá? E aqui em preenchimento, a gente vai clicar em amostras e pintar de branco. Olha aí o resultado. Para deixar ele com um efeito mais legal, a gente vem aqui no painel de camadas e com esse objeto selecionado, a gente vai mudar aqui a opacidade dele para 50% e pressionar o Enter. E olha aí o resultado, a gente já tem o brilhinho aí na parte superior da nossa folha. Tá ficando legal, hein? Pronto, a gente já tem a nossa folha, a gente só precisa disso. Eu vou selecionar todos os objetos da minha folha e vou dar um Ctrl G para agrupar essa folha e olha só o resultado que a gente vai ter ali. A gente vai ter exatamente apenas um grupo que seria a nossa folha. Se você quiser, a gente pode até colocar aqui o nome, olha, clicando e colocando folha. É um grupo de objetos.
A gente vai reservar ela aqui do ladinho, porque a gente vai começar a criar agora o nosso vasinho de plantas. Eu vou pressionar a letra Z, segurar aqui o Alt para diminuir o zoom e vou dar 2 cliques na minha tela. Você pode pressionar o Ctrl e o número 0 para enquadrar a sua tela de pintura aí na janela. O próximo passo agora é pegar a ferramenta retângulo e com a tecla Shift novamente você vai desenhar um quadrado. Você pode segurar o Ctrl e o Shift, olha só, para desenhar um quadrado que vem a partir do centro. Desenhe um quadrado mais ou menos desse tamanho, não precisa ser exato, tá bom? Você pode mudar isso depois. E a gente vai fazer o mesmo esquema. Aqui no contorno a gente vai colocar um traçado preto, deixa eu pegar aqui amostras e colocar o preto. E aqui no preenchimento a gente vai colocar um cinza clarinho. Eu vou dar 2 cliques para pegar aqui um cinza bem clarinho. Prontinho, é só clicar no fechar e a gente vai ter esse resultado. O próximo passo agora é clicar com o botão direito nesse retângulo e escolher a opção converter em curvas, para que a gente possa transformar ele livremente sem utilizar os recursos de forma pré-definida, já que a gente utilizou a ferramenta retângulo para desenhar ele. Clicando em converter em curvas, a gente vai agora pegar a ferramenta de transformação, tá? Que é essa aqui do ladinho, na verdade ela chama a ferramenta de nó. E aí, como o nosso objeto está convertido em curvas, a gente consegue fazer isso aqui, olha, clicar e arrastar em um dos lados para criar essa barriguinha aqui, vai ficar igualzinho a minha barriga, olha só. Criando essa barriguinha, a gente vai ter aí o formato do nosso vaso. Depois, você vai fazer o seguinte, selecione esse nó aqui do canto, dando um clique sobre ele, ele vai ficar azulzinho, e você vai clicar aqui nessa opção, olha, separar curva ou quebrar curva. E aí você, ao clicar e arrastar, observa que você tem agora 2 linhas separadas, tá bom? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar ao estado anterior. Eu vou arrastar essa linha aqui para baixo e vou, na verdade, apagar ela pressionando o Delete. Eu já tenho aí um dos lados do meu vaso, ok? O próximo passo agora é diminuir um pouco essa linha para que ela fique um pouco menor. Não preciso de tudo isso para construir o meu vaso. Então eu vou segurar a tecla Shift, clicar e arrastar esse carinha aqui para o lado até ter um tamanho um pouquinho menor. E depois eu faço a mesma coisa aqui. Clico, seguro o Shift e arrasto para cá até ele alinhar ali com a forma de cima. Olha só, mais ou menos aqui. Prontinho? O que a gente vai fazer agora é o mesmo esquema que a gente fez com a folhinha ali em cima. Vou selecionar esse objeto com a ferramenta seleção, pressionar o Ctrl C e o Ctrl V para eu ter uma cópia dessa curva aqui no meu painel de camadas. Em seguida, você vai clicar com o botão direito, escolher a opção transformar e em seguida inverter horizontalmente para espelhar esse objeto para o outro lado. Você poderia simplesmente clicar aqui em cima que dá na mesma. Depois, segurando o Shift sempre, tá? Eu vou arrastar essa forma para o lado até eu ter mais ou menos a forma do meu vaso. Não precisa ficar tão comprido, você pode sobrepor aqui. Na verdade, olha, você pode alinhar eles exatamente quando o Affinity Design encontrar o meio ali da nossa parte de cima, tá bom? O próximo passo agora é juntar essas 2 formas para que elas se tornem apenas uma. Eu tenho 2 formas separadas, ok? Então eu gostaria de novamente transformar esse objeto em apenas uma única forma. Você vai fazer o seguinte. Observa que essas 2 linhas aqui de cima, elas estão encostando uma na outra, tá? Eu fiz de propósito aqui para que elas encostassem. Então o que você vai fazer é pegar a ferramenta de seleção, que é a ferramenta nó, vai clicar e arrastar de maneira que você consiga selecionar os 2 nós dessas 2 formas, olha só. Primeiro, seleciona as 2, tá bom? Seleciona uma, segura o Shift e seleciona a outra. Depois você clica e arrasta para selecionar esses 2 nós que estão sobrepostos. Daí o próximo passo é clicar aqui na opção unir, olha só, unir curva e pronto. Olha o que acontece aqui no painel de camadas. Agora você tem apenas um objeto. Esses 2 nós aqui de baixo a gente não vai juntar, vamos deixar eles separados, porque eles que vão dar aquele efeito, tá? De que o nosso vaso é estilizado aqui na parte de baixo, isso é importante para deixar o resultado bem mais bonito. Antes de a gente continuar, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui esse nó que está mais para a direita e trazer ele mais para a direita, vem para o cantinho aqui, sempre segurando a tecla Shift. E a mesma coisa com esse cara aqui, eu vou arrastar um pouquinho mais para a direita, sempre segurando a tecla Shift, até eu ter esse resultado, deixando eles um pouquinho separados. E agora vem novamente mais uma manha aqui, mais um pulo do gato para deixar o nosso resultado mais interessante dentro do Affinity Design. Nós vamos utilizar aquele mesmo efeito de traçado para criar um resultado um pouco diferente, tá? Clica em traçado, impressão, e você vai fazer o seguinte, você vai dar 2 cliques aqui na parte de cima, depois mais 2 cliques aqui do outro lado, exatamente nessa posição aqui, e você vai arrastar os controles dos cantos, olha só, dando um clique, depois mais um clique, arrasta ele para baixo, aqui também, um clique, depois mais um clique, e arrasta ele para baixo, e olha o resultado que você vai ter. Se você quiser deixar ele um pouco mais acentuado, mais próximo aqui do fim do seu traçado, é só você arrastar esse cara aqui, ó, um pouquinho mais para a esquerda,
e esse carinha aqui um pouquinho mais para a direita. Olha só que resultado bacana que a gente tem ali na parte de baixo do nosso vasinho. Para concluir, a gente vai pegar aqui, concluir a base, tá? Ainda falta os acabamentos. A gente vai pegar a ferramenta retângulo. Vou desenhar um retângulo mais ou menos nessa posição aqui, olha. Pegando a parte de cima ali do meu vaso, não tem problema. O importante aqui é a parte de baixo, que vai ser a base do nosso vasinho. No contorno, eu vou clicar aqui na pressão e vou redefinir, porque eu não quero esse contorno irregular. E a gente vai fazer o seguinte, aqui na parte de camadas, no painel de camadas, a gente vai arrastar essa forma aqui para baixo, olha. Lembrando de deixar o traçado completinho, tá bom? Deixa ele aqui embaixo, ele vai ficar abaixo do nosso objeto ali, que seria o nosso vaso. Em seguida, você vai clicar novamente com o botão direito nele, escolher a opção converter em curvas, seleciona aqui a ferramenta nó e clica nesse nó aqui do lado esquerdo. Você pode usar o seu teclado para pressionar, deixa eu ver aqui quantas vezes eu vou pressionar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes para a direita e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes para a esquerda para deslocar esses nós, fazendo, olha só, esse efeito aí um pouquinho mais irregular, né? Deixando ele mais para dentro. Vou diminuir um pouquinho o tamanho, porque está muito grande, diminuir aqui em cima também. E o resultado vai ser esse aqui. Nosso vaso já está quase pronto. Em seguida a gente vai acrescentar um detalhe aqui na parte de cima, pressiona a letra P do meu teclado para ativar a ferramenta caneta e você vai fazer o seguinte, aqui na cor, no preenchimento você vai remover e no traçado você deixa ele preto. Mas aqui no painel traçado a gente vai configurar aqui a largura para 5 pontos, é só digitar o número 5 e pressionar o Enter. Depois posiciono o cursor na extremidade esquerda aqui do meu vaso, dou um clique, seguro a tecla Shift, posiciono na extremidade direita e dou outro clique. O resultado vai ser esse aqui, olha só, a gente vai ter esse acabamento na parte de cima. Para fechar, é só acrescentar os detalhes de iluminação do nosso vaso. Olha o que você vai fazer. Você vai selecionar aqui o shape do seu vaso, a forma dele, que é uma forma única, e em seguida a gente vai desenhar objetos dentro dessa forma que representa o nosso vaso, limitando assim o que vai ser exibido do que a gente desenhar. Eu vou clicar aqui nessa opção, olha, na parte superior direita, inserir dentro da seleção. Isso vai permitir que a partir de agora eu faça desenhos dentro dessa forma. Algo semelhante ao Clipping Mask ou Power Clip, né? Clipping Mask do Illustrator, Power Clip do CorelDRAW. Em seguida eu vou pressionar aqui a letra P para ativar a ferramenta de caneta. E aí eu vou clicar aqui fora, olha, mais ou menos nessa posição. Vou arrastar aqui para baixo o meu cursor, dar mais um clique e vou arrastar para desenhar, olha só, uma espécie de curva que vai servir justamente para delimitar a minha sombra. Depois segura a tecla Alt, posiciono aqui do lado do meu cursor, solto o clique e solto o Alt. Eu posso dar alguns cliques aqui fora só para fechar a minha forma e o resultado vai ser esse aqui. Você observa que por eu estar desenhando dentro, o Affinity Designer ele criou, olha só, um Clipping Mask no meu painel de camadas e está indicando que tem mais objetos dentro deste através dessa setinha. Clicando então na setinha, eu consigo expandir, olha só, o meu objeto, ele mostra que eu tenho um outro objeto lá dentro e mostra o formato dele, ok? Com esse objeto selecionado, eu vou clicar aqui na opção Cor, vou remover o contorno, vou dar 2 cliques aqui na opção de preenchimento e vou colocar um cinza mais escuro do que o meu cinza original ali do meu vaso. Olha só que resultado da hora. Para finalizar, só colocar um efeito de luz aqui do outro lado. Mesmo esquema, seleciona a forma, clica aqui para desenhar dentro dele, vou pegar a ferramenta caneta, aqui pressionando o P, e a gente vai fazer algo muito parecido com o que a gente fez ali na nossa folha. Clico, depois clico aqui embaixo e arrasto, seleciono, seguro o Alt e arrasto aqui para o outro lado, em seguida clico e posso arrastar aqui para tentar desenhar uma forma um pouquinho diferente, é só soltar o clique depois, é aqui mesmo esquema, preenchimento nesse caso, a gente vai colocar de branco, vou clicar em fechar, e olha só o nosso resultado, que da hora! Já está praticamente pronta a nossa arte, tá bom? Agora a gente vai selecionar todo mundo aqui e dar um Ctrl G para agrupar e nós vamos ter a nossa folha e o nosso grupo que representa aqui o nosso vaso, ok? O próximo passo agora é só posicionar os nossos objetos ou as nossas folhas dentro do vaso para criar o nosso resultado final. O processo é muito simples. Com a folhinha selecionada, você segura a tecla Alt e clica e arrasta para criar uma duplicata daquele objeto. Eu vou posicionar ele mais ou menos aqui do lado esquerdo. Solta a tecla Alt e a gente vai usar esse controle aqui na parte de cima do objeto, nosso grupo de objetos, para rotacionar ele.
Mas lembre-se sempre de fazer isso segurando a tecla Shift. Assim você vai ter rotações, olha só, de 15 em 15 graus. Eu vou rotar esse objeto 30 graus aqui para a esquerda, solto o clique e solto o Shift. Posiciono mais ou menos aqui, prontinho. Novamente, seguro esse cara aqui. Posso duplicar esse aqui também, não tem problema. Seguro o Alt e duplico ele para o lado. Mas para facilitar a minha vida, eu vou duplicar sempre esse aqui, porque ele vai estar sempre em pé, então as minhas rotações vão levar menos movimentos. Seguro o Alt, arrasto ele aqui para o lado, mesmo esquema, seguro o Shift, e aí eu vou rotacionar ele 30 graus para a direita. Posiciono mais ou menos aqui do lado, mais ou menos aqui assim, e olha só, a gente vai ter esse resultado aqui. Depois, seguro o Alt, arrasto esse carinha aqui, opa, deixa eu arrastar ele para cá, prontinho. Você observa que ele está aparecendo aqui atrás desses outros dois, tá bom? Isso é importante que aconteça. Se não aparecer atrás, é só você arrastar aqui sem problema nenhum. Mesmo esquema, eu vou mover 15 graus. Olha só, é só segurar o Shift e rotacionar. Depois, seguro o Alt, seleciono, clico e arrasto, seguro o Shift, rotaciono 15 graus. Vou rotacionar um pouco mais. Aqui eu vou rotacionar 45, ou seja, adicionando mais 15, né? E aqui eu vou rotacionar 30. Prontinho. Olha só, esse aqui vai ser o resultado. E para fechar, a gente pega essa última aqui e coloca ela aqui. Olha, não precisa nem copiar, né? Coloca ela aqui e a gente vai ter esse resultado. Você pode realinhar, puxar mais para baixo, puxar mais para dentro. Pode, inclusive, diminuir o que está lá em cima, o que está lá atrás, né? Selecionando. Nesse caso, como é um grupo, você não precisa pressionar nada. É só clicar e arrastar que ele vai dimensionar proporcionalmente o seu objeto. E aqui embaixo, para fechar, a gente segura o Ctrl para redimensionar para todos os lados. Esse aqui vai ser o resultado. Para não deixar todas as folhas todas iguais, todas muito semelhantes, o que você pode fazer é mudar um pouco a configuração de cor delas. Assim, e também do brilho, tá? Que a gente tem disponível aqui. Deixa eu afastar um pouquinho mais esse cara aqui. Esse cara aqui também. Trazer esse cara aqui mais para frente. Prontinho. E essa área aqui mais para baixo. Olha só, você pode rotacionar um pouquinho diferente também para não deixar tudo muito simétrico. Ok. E o que a gente vai fazer? Aqui onde a gente tem, deixa eu subir mais essas plantas para aparecer mais o brilho delas aqui. E aumentar um pouquinho mais para baixo. Olha só. Dá até para esticar aqui para deixar com um resultado um pouquinho diferente, né? Deixa eu exprimir um pouquinho mais essa folha, um pouquinho mais essa aqui. É só ir fazendo os ajustes conforme necessário. Para não ficar tudo muito homogêneo, a gente pode fazer o seguinte. Aqui onde a gente tem esses brilhos, a gente pode modificar eles para adicionar um pouco mais de profundidade, tá? Então, por exemplo, nessa planta aqui da direita, é só você dar 2 cliques sobre o brilho que ele vai selecionar ele. E você apaga no Delete. Nessa outra planta aqui, faz o mesmo esquema. Seleciona, dá 2 cliques, ele vai selecionar o brilho. E você pode pegar a ferramenta de nó e modificar ele à vontade. Você pode esticar ele, controlar aqui as curvinhas, clicando e arrastando. Esse aqui vai ser o resultado. A mesma coisa nesse cara aqui, olha. Você pode pegar a ferramenta seleção, dar 2 cliques em cima do nó, depois você pega aqui e diminui. Você pode pressionar a qualquer momento a letra Z para dar um zoom e ver mais de perto. E olha só, esse aqui vai ser o nosso resultado. Deixa eu controlar aqui os nós. Prontinho. Esse cara aqui de trás não vai ter nenhum brilho. Vou dar um Z aqui, pressionar o Alt e afastar. Essa folha de trás ela é menorzinha na altura, né? Prontinho. E nesse caso, na folha de trás, eu vou pintar os dois lados com a mesma cor, tá? Então vou dar 2 cliques, vou primeiro selecionar ela, depois dou 2 cliques para selecionar o lado esquerdo da minha folha. Depois pega aqui o conta-gotas e clico na forma do lado, olha só. Assim a gente vai pegar a mesma cor, ela vai ficar escurinha. E é isso. Dá um Ctrl 0 e olha só o seu resultado. Depois de terminar, você pode dar um Ctrl S e salvar aqui. Eu vou colocar vasinho de plantas 2. Depois disso, você pode exportar. E para exportar facilmente o seu projeto, é só clicar aqui em Arquivo, na opção Exportar. Olha só. E você pode escolher aqui, por exemplo, o formato PNG. O tamanho já vai estar disponível. O documento inteiro você pode exportar. Se você quiser mais opções, você pode clicar aqui em Mais, para ter mais configurações aí do seu PNG. Mas clicando em Exportar, ele vai ser exportado aqui. Olha só, deixa eu pegar ele aqui. E esse aqui vai ser o nosso resultado. Se você quiser exportar com fundo transparente, você seleciona os seus objetos antes, vem aqui em Arquivo, Exportar,
E aqui na opção de área, você seleciona seleção sem fundo. E aí você clica em exportar e olha só, o seu resultado vai ser exatamente o seu documento sem fundo, como você está vendo aí na tela agora. Bom, era isso que eu tinha para te mostrar hoje. Eu espero que você tenha gostado desse tutorial de Affinity Design e tenha aprendido um pouco mais sobre essa poderosíssima ferramenta. Se você gostou, clica no gostei aí e compartilha também para ajudar o nosso trabalho a crescer. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.